vamos falar sobre finanças, tá? Me diga aí você aí de casa, já recebeu o seu 13º? Já recebeu a primeira parcela? Já gastou? Conseguiu poupar? Como é que tá a situação aí? A gente sabe, né, que a maior parte da população vive o seguinte, boleto atrás de boleto, para poder dar conta das coisas, dos compromissos, né? Mas aí, conseguir separar um pouco desse dinheiro pode, quem sabe, te ajudar a ter um 2025 assim mais equilibrado. Vamos conversar sobre isso? O repórter Rafael Gonçalves está ao vivo, direto de Campina Grande, com um especialista no assunto para trazer essas dicas aqui para a gente. Conta aí, Rafa. Boa noite para você. Oi, Linda, muito boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Pois é, são muitos planos e pouco orçamento, muitas das vezes. Mas há sempre um caminho e o caminho começa com planejamento. Para falar sobre todas essas questões, estamos aqui com a professora Daniele Sobreira, especialista em gestão, que vai trazer essas dicas. Preparou inclusive um quadro aqui que a gente vai esmiuçar daqui a pouco sobre o que fazer com o 13º, com esse dinheiro que vem nesse momento tão importante. Boa noite. Boa noite a todos. Quando a gente recebe o 13º, a gente tem que lembrar que é uma hora de organizar. Então, a gente precisa pensar no 13º como algo que é uma renda que vai chegar, que a gente já está preparado, mas é uma forma da gente tentar ali ver como é que eu posso fazer, tanto para gastar, claro, para a gente usar, né, comprar alguma coisa que a gente goste, que é o momento, e também para organizar para o ano que vai chegar. Então, a gente vai pegar e reorganizar essas finanças, e aí, num planejamento que a gente precisa entender que a gente precisa de planilhas, a gente precisa começar a entender que finanças são importantes e elas também afetam a nossa saúde. Quem tem, né, já gastado o dinheiro também tem que se planejar. E aqui a senhora está com um quadro, né? Tem uma regra básica que se segue? Qual é essa regra? Isso. Quando a gente fala em planejamento, a gente precisa entender que tem a regra do 50, 30, 20. Então, como é que a gente pensa nessa regra do 50, 30, 20? Então, a gente vai pensar nessa regra dos 50% como as despesas essenciais. Então, eu vou guardar essas despesas, e essas despesas são as despesas que a gente considera necessárias. Então, são despesas que vão incluir para o aluguel, a prestação da casa, a conta de água, de luz, a nossa alimentação. Então, esses são gastos que a gente precisa entender que a nossa renda, 50% dela tem que ser guardada para isso. A de 30%, a gente vem para essa relação do estilo de vida. Então, esse estilo de vida seria o quê? Essa parte que a gente vai levar em consideração para os nossos desejos, para o nosso lazer. Então, é a parte que a gente entende que eu vou ter aqui prazer, claro. Então, eu vou pensar no restaurante, no delivery. Então, para viagens, passeios, então eu guardaria aí 30% dessa minha renda para o Spotify, para o Netflix, que eu quero ter na minha casa, que aí é essencial também, que a gente precisa, claro, se divertir. E a questão dos 20% seria de poupanças e investimentos, que aí é quando eu começo a pensar no futuro, que aí a gente tem que lembrar que a gente precisa construir algo que é um futuro financeiro. Então, o que é que eu vou pensar agora? Nesse momento é que eu preciso pensar, eu gastei muito, porque na maioria das vezes a gente acaba gastando mais, e aí em dezembro, com festas, com tudo. Então, esses gastos seria agora, nesse momento desses 20%, fazer uma despesa, uma reserva de emergência, porque essa reserva de emergência iria te ajudar nas contas de início de ano, que são IPTU, os impostos, IPVA, material escolar, então já iria te ajudar. Então, pensando nisso, a gente colocou aqui um exemplo, que aí esse exemplo é com um valor, para que as pessoas entendam de forma mais fácil. Então, se eu pensar numa renda líquida, que aí é R$3.000. Então, se eu tenho R$3.000, se eu pensar nessa regra do 50, 30, 20, 50% disso, que é R$1.500, eu utilizaria para essas despesas que são essenciais. A 30%, que aí iriam representar R$900, seriam para o meu lazer, e os 20%, que seriam os R$600, seria o que eu vou investir aí para poupança e para investimentos. Muito obrigado pelas informações. Espero que você aí em casa, que está precisando se organizar, tenha dado o print aqui no quadro para 2025 ser mais sossegado e, claro, livre de dívidas ou com menos, né? Linda, é com você. É isso aí, Rafa. Muito bem, 50, 30, 20. Gostei da dica.